Então vamos lá, pessoal, bom dia. Nós vamos hoje continuar a parte de digestório, né? Que nós havíamos encerrado toda uma sequência de aulas que trabalhava o conceito dos movimentos nos diferentes segmentos. Associado a esses movimentos que deslocam o alimento ao longo do trato, nós temos diferentes secreções que vão ser adicionadas, que tem uma tarefa geral, assim, de solubilizar os nutrientes, de criar um pH característico e que vai, em especial, esse ambiente vai propiciar a ação de proteínas com ação enzimática. E essas proteínas com ação enzimática serão as responsáveis pela digestão, aquilo que nós chamamos da quebra bioquímica das ligações, que transformam polímeros, né, moléculas grandes, em unidades menores que nós chamamos de monômeros. Aí nós falamos inicialmente que essas secreções vêm ou de glândulas próprias, ou seja, que estão na própria parede, na mucosa do trato digestório, ou elas vêm de glândulas anexas, que são glândulas que desembocam na luz do trato. Entre essas glândulas anexas, a primeira que eu vou falar hoje é a primeira secreção que o alimento entra em contato, que é a secreção salivar. Então, o que eu vou falar hoje é de secreção salivar. Obviamente, a saliva ela tem uma composição e uma função muito mais complexa do que o enfoque que eu vou dar aqui. Inclusive, é bem interessante o uso da saliva como diagnóstico na área clínica, né? Então, ela tem um potencial aí aberto que vem sendo explorado e eu, obviamente, não vou estar falando disso. Eu vou falar basicamente da constituição da secreção salivar, da importância dela e vou destacar como que ela é produzida, tá? E um pouquinho da sua regulação, eu pretendo falar tudo isso nesse vídeo. Então vamos lá. A nossa secreção salivar, ela é oriunda, digamos assim, aquela secreção que se encontra na cavidade oral, ela é oriunda de dois conjuntos de glândulas salivares. Aqui nós chamamos de glândulas salivares maiores e que nós chamamos de glândulas salivares menores. Quem representam as glândulas salivares maiores? São pares de glândula, as parótidas, as submandibulares e a sublingual. Então, 3 pares de glândulas. Parótidas, submandibulares e sublingual representam as glândulas salivares maiores. E, sem sombra de dúvidas, são as principais responsáveis pela produção da saliva em termos de volume e da importância para o sistema digestório, tá? Então, essas glândulas são as principais. Nós temos espalhadas na cavidade oral, na mucosa da cavidade oral, algumas glândulas chamadas glândulas salivares menores e que produzem um pouco de saliva, mas uma saliva que não tem importância fisiológica, tá? Porque a quantidade é muito pequena e não tem a composição característica daquilo que é produzido pelas glândulas salivares maiores. Portanto, a saliva que nós estaremos falando aqui é aquela que é preferencialmente produzida pelas glândulas salivares maiores, parótidas, submandibulares e sublingual, que tem as suas diferenças morfológicas e algumas diferenças funcionais, que eu não vou estar dando enfoque, porque vou estar abordando uma visão geral, tá? Mas quem tiver interesse, existem diferenças histológicas, né? E existem diferenças de regulação e na sua composição de saliva ela é um pouquinho diferente. Mas é o conjunto desses 3 pares que determina então a saliva que eu quero falar aqui, que participa das funções digestórias, tá? Bom, se nós pegarmos uma amostra de saliva, o que nós vamos encontrar ali basicamente? Então, nós podemos dividir a saliva em 2 porções, uma porção líquida, tá? Que eu posso dizer que representa até 99% do total da saliva. Então, a saliva é em grande parte um fluido líquido, que tem água, né? Que tem bicarbonato, que tem íons fluindo ali, sódio, cloro, potássio e outros íons, que tem outros elementos iônicos dissolvidos ali. Então, um grande componente da saliva é o componente líquido, então é um volume significativo, né? De componente aquoso, né? Onde eu tenho bastante água, na qual estarão dissolvidas diferentes íons e diferentes substâncias ali, né? E eu tenho um constituinte da saliva, que representa em torno de 1%, que é o constituinte proteico. Ali eu vou ter algumas proteínas, por exemplo, anticorpos, né, que são característicos e liberados na saliva, e eu tenho algumas proteínas com ação enzimática, né? Então, tenho proteínas que têm a habilidade de quebrar ligações
bioquímicas. E nesse caso, uma importante para nós nesse momento é a alfa-amilase, tá? A alfa-amilase, que é chamada aqui de alfa-amilase salivar, porque nós teremos uma outra alfa-amilase que é produzida também pelo pâncreas exócrino. O suco pancreático também tem uma alfa-amilase. A habilidade dessas enzimas em termos bioquímicos é a mesma, tá? Então, a alfa-amilase é uma enzima do componente proteico que nos interessa. Por quê? Porque a ideia, a ação, né, central da alfa-amilase, a salivar, é produzir a quebra da ligação entre os carboidratos. Então, o início da quebra de carboidratos, da fragmentação das ligações químicas, começa na boca, porque já na boca eu tenho na saliva uma enzima que tem essa habilidade, chamada de alfa-amilase salivar, antigamente denominada de pitialina. Esse termo foi substituído por alfa-amilase salivar, tá? Existem outras enzimas ali na saliva? Sim. Por exemplo, nós temos a lisozima, uma enzima que é importante para a quebra de paredes bacterianas. E isso contribui para que a saliva tenha uma função antimicrobiana, tá? Existe também a lipase, que é encontrada na saliva que desemboca na cavidade oral. Essa lipase, ela não é produzida pelas glândulas salivares maiores. É muito provavelmente que ela seja produzida na própria superfície da língua, no fundo da língua, por glândulas chamadas glândulas de von Ebner, que se encontram lá naquele vezinho, né, naquelas papilas gustativas do final. Essa lipase lingual, ela também pode iniciar a quebra de lipídios. Isso para a degradação lipídica tem menos importância, mas é um processo que pode iniciar na cavidade oral. A coisa mais importante para a digestão está, portanto, na parte proteica da saliva, a chamada alfa-amilase salivar, que inicia a digestão de carboidratos. Por que a gente fala inicia? Porque essa quebra inicial do carboidrato na cavidade oral não é suficiente para transformar ele em monômeros, não é suficiente para permitir a absorção. Então, a continuidade da quebra dos carboidratos vai se dar nos demais segmentos do trato, como nós vamos ver adiante, tá? Bom, em síntese, né, essa é a composição básica da saliva. Na saliva eu posso encontrar alguns componentes que não são íons ou não são proteínas, né? Por exemplo, o iodo eu posso encontrar flúor, eu posso encontrar hormônios como, por exemplo, o cortisol, né? Pode ser liberado ali. Então, existem outros compostos em menor quantidade e que as funções não são completamente esclarecidas, que a gente encontra na saliva. Por isso, estudar a saliva como fonte de marcadores que podem estar vindo, né, do reflexo do teu meio interno é uma importante estratégia científica de análise bioquímica sem necessidade de coleta de sangue. Bom, para que a saliva serve, né? Então, assim, inicialmente, a função digestória da saliva é, pela presença da alfa-amilase salivar, ela favorecer o início da digestão de carboidratos, né? Mas ela faz mais do que isso. A saliva, nesse componente líquido, também se mistura o muco, né? Esse muco, ele tem uma função importante junto com a água. Então, o muco e a água, a parte aquosa, eles conseguem auxiliar a formação do bolo alimentar, principalmente quando esse bolo alimentar é muito seco, como bolacha, farinha, e isso favorece a agregação desses elementos secos, né? E evita a aspiração para o sistema respiratório. Então, essa é uma função importante do componente aquoso e do componente de muco, agregar, favorecer a formação do bolo alimentar, para que ele seja mastigado apropriadamente e para que ele deslize na deglutição sem causar escoriações no trato. Então, uma função importante aí, ao mesmo tempo permitir a digestão, né, a quebra dos carboidratos pela presença da alfa-amilase salivar. Essas seriam funções digestivas importantes. Além disso, eu destacaria também uma função de solubilizar nutrientes. Então, existem alguns nutrientes que se tornam solubilizados pela abundância da água, e isso favorece, por exemplo, a gustação, porque expõe esses nutrientes às papilas gustativas, que é uma característica que permite identificar o sabor dos alimentos. Então, para a digestão, vamos destacar.
auxiliar a formação do bolo alimentar, favorecer, pela presença da enzima, a digestão de carboidratos inicial e permitir a gustação. Essas talvez seriam as funções mais importantes. Depois nós temos outras funções da saliva. Por exemplo, ela tem um pH que ajuda a neutralizar componentes ácidos, porque ela é rica em bicarbonato. Então, o bicarbonato é um tampão e ele pode neutralizar o excesso de acidez. Isso é uma função importante da secreção salivar, tá? Além disso, como eu mencionei, eu tenho componentes antimicrobianos na saliva, então ela ajuda na higiene da cavidade oral, ela lava restos alimentares, ela combate micro-organismos, tá? Porque tem componentes enzimáticos, que é a lisozima, uma enzima que degrada a parede bacteriana, porque tem tiocianato é um composto quelante de ferro, e isso impede as bactérias de usarem o ferro e se proliferarem, tá? Então, tem elementos na saliva que são antimicrobianos pela sua natureza e, além de tudo, esse lavar a cavidade oral, ele limpa restos alimentares e evita a proliferação de micro-organismos, tá? Existe uma doença chamada xerostomia. Essa doença é normalmente uma doença autoimune, existe um ataque que prejudica a formação de saliva pelas glândulas salivares maiores e esses indivíduos apresentam maior incidência de cáries e maior incidência de escoriações e inflamações do periodonto e da cavidade oral, o que comprova isso que eu estou descrevendo, que é essa função protetora, higiênica, antimicrobiana da saliva, que também é importante, certo? Bom, vamos entender como é que existe a produção desses componentes, do componente líquido e do componente proteico da saliva. Então, se nós pegarmos as parótidas, as submandibulares ou a sublingual, as maiores, e nós fizermos um corte histológico, nós vamos encontrar uma organização parecida com esse esquema que eu fiz aqui. Lembrem que detalhes disso devem ser vistos na histologia. Bom, mas essa organização básica é assim: as glândulas salivares maiores têm porções arredondadas, essas porções arredondadas formam ácinos, tá? Então, existem os ácinos, porções arredondadas formadas por células acinares, tá? Então, todas as glândulas salivares maiores têm os ácinos, né? Esses ácinos produzem e liberam o seu conteúdo numa luz, no centro dessa porção arredondada, que nós chamamos de lúmen, né? O centro. Então, imagine que cada uma dessas é uma célula acinar organizada numa porção circular e que cada uma delas vai trabalhando e produzindo o componente líquido e o componente proteico, a alfa-amilase, as proteínas, mais a água, mais os íons, mais tudo que existe e vão desembocando isso na luz do ácido. Essa secreção acinar é chamada de secreção acinar primária, tá? Por que é importante a gente saber isso? Porque essa secreção salivar que desemboca na luz do ácido, ela não será igualzinha, não será a mesma que vai desembocar na cavidade oral, tá? Porque ela vai sofrer uma modificação antes de chegar à cavidade oral. Essa secreção que desembocou aqui na luz do ácido, ela tem água, ela tem os íons, ela tem as proteínas, incluindo a alfa-amilase salivar, tá? E é chamada de primária e tem uma característica, ela é isotônica. O que significa ser isotônica? Significa que a osmolaridade dessa solução é similar à osmolaridade do meu plasma. Então, esta solução aqui, inicial, a primeira produção da saliva, que é feita pelos ácidos, que desemboca na luz do ácido, é chamada de primária, ela é isotônica, porque em termos de osmolaridade, tem a mesma osmolaridade que o meu plasma, certo? Esta secreção primária, ela vai caminhar depois dos ácidos para diferentes tipos de ductos. A parede desses ductos é formada por células epiteliais, que eu desenhei aqui, tá? Então, eu tenho células epiteliais que formam a parede desses ductos. Estas células epiteliais, elas possuem a sua região apical, microvilosidades, tá? Aqueles dobramentos da porção apical da membrana, que são voltadas para a luz do ducto, onde a saliva vai passar.
Quando a saliva estiver passando nos ductos, as células epiteliais vão modificar a composição da saliva e vão gerar, portanto, uma saliva secundária. O que será modificado dessa saliva que está passando no ducto não é o componente proteico, é o componente iônico. Então, a composição dos íons vai mudar, tá? Fazendo com que esta secreção aqui, secundária, tenha uma característica diferente. Ela será hipotônica, tá? O que significa hipotônica? Hipo tem menor osmolaridade que o meu plasma, tá? Então, quem causa isso? As células epiteliais que compõem a parede dos ductos. Nestas células existem mecanismos de transporte que vão modificar o componente iônico, os íons, e vão fazer com que as concentrações de alguns íons fiquem menores que o meu plasma. Por isso eu digo que a saliva que desemboca na cavidade oral é uma saliva hipotônica. Esta saliva hipotônica eu chamo de saliva secundária. Então, a secreção salivar sempre vai seguir essa lógica da produção. Ela será produzida nos ácidos, com água, componente proteico, os íons, e terá uma condição isotônica, saliva primária. Desemboca na luz do ácido, percorre então diferentes tipos de ductos, cujas células epiteliais vão modificar o componente iônico dessa saliva e vão diminuir a concentração de alguns íons e vão criar, portanto, ou vão gerar a saliva de componente que a gente chama de saliva secundária. E é essa que desemboca na cavidade oral. Então, se eu coletar uma saliva da cavidade oral e coletar uma saliva na luz do ácido, elas terão uma composição diferente, principalmente no aspecto que se refere à composição de íons, correto? Então, saliva primária, ácido, saliva secundária, ductos. Essa saliva secundária que desemboca na cavidade oral. Eu vou fazer um novo esquema para nós trabalharmos um pouco quais são essas modificações iônicas e aí para nós entendermos por que ela se torna hipotônica, tá? Só um minutinho.